Vamos ler a Bíblia inteira? Vamos ler a Bíblia inteira ainda este ano? Como, pastor? Através de um plano, através de um método. Essa Bíblia, a Bíblia 365 de Noite da SBB, ela já tem um plano todo organizado. Nós estamos seguindo o mesmo. Vamos com a gente, porque com certeza esse ano você vai conseguir ler a Bíblia inteira. Se você está chegando novo no canal, segue daqui para frente. As leituras que já passaram, você vai atualizando aos poucos. Nós temos uma playlist aqui no nosso canal, Leitura Anual Bíblica. Entra na mesma e vai atualizando, tá certo? Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dá aquele like, compartilhe também para os seus contatos e grupos. Vamos à leitura de hoje. Dia 180, nós vamos ler 1 Reis 1, um novo livro, Isaías 23 e 24, Marcos, capítulo 1, a partir do verso 21, 1 Reis 1, a velhice de Davi. Quando o rei Davi já estava bem velho, envolviam-no com roupas, mas ele não se aquecia. Então os seus servos lhe disseram que se procure para o rei, nosso senhor, uma jovem donzela, que esteja diante do rei e tenha cuidado dele, e durma nos seus braços, para que o rei, nosso senhor, se aqueça. Então procuraram em todo o território de Israel uma jovem formosa, acharam Abisaque, sunamita, e a levaram ao rei. A jovem era muito bonita, cuidava do rei e o servia, mas o rei não teve relações com ela. Adonias tenta ser rei. Então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: eu serei rei. Providenciou carros de guerra, cavaleiros e 50 homens que corressem à sua frente. Seu pai jamais o tinha contrariado, dizendo: por que você fez isso ou aquilo? Adonias tinha boa aparência e era mais jovem do que Absalom. Ele tinha feito um acordo com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, que o seguiam e apoiavam. Porém, Zadok, o sacerdote, Benaia, filho de Joiada, Natã, o profeta, Simei, Rei e os valentes de Davi não apoiavam Adonias. Certo dia, Adonias sacrificou ovelhas, bois e bezerros gordos junto à pedra de Zoelete, que está perto de En-Rogel. Convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei, e todos os homens de Judá que estavam a serviço do rei, porém não convidou Natã, o profeta, nem Benaia, nem os valentes, nem Salomão, seu irmão. Salomão é proclamado rei. Então Natã disse a Betseba, mãe de Salomão: você não ouviu que Adonias, filho de Agite, se proclamou rei e que nosso senhor Davi não sabe de nada? Agora permita que eu lhe dê um conselho para que você salve a sua vida e a vida do seu filho Salomão. Vá, apresente-se ao rei Davi e diga: ó rei, meu senhor, não é verdade que você jurou a esta sua serva, dizendo: o seu filho Salomão reinará depois de mim e ele se assentará no meu trono? Por que então Adonias se tornou rei? Eis que, enquanto você ainda estiver falando com o rei, eu também entrarei depois de você e confirmarei as suas palavras. Assim, Batseba entrou no quarto do rei para falar com ele. O rei já era bem velho e Abisaque, a sunamita, o servia. Batseba inclinou a cabeça e prostrou-se diante do rei, que perguntou: o que você quer? Ela respondeu: meu senhor, você jurou a esta sua serva pelo Senhor, seu Deus, dizendo: o meu filho Salomão reinará depois de mim e ele se assentará no meu trono. Mas agora Adonias se proclamou rei e você, ó rei, meu senhor, não sabe disso. Ele sacrificou bois, bezerros gordos e ovelhas em abundância. Convidou todos os filhos do rei, Abiatar, o sacerdote, e Joabe, comandante do exército, mas não convidou o seu servo Salomão. Porém, ó rei, meu senhor, todo o Israel tem os olhos em você, para que o rei diga quem se assentará no trono do rei, meu senhor, depois dele. Do contrário, sucederá que, quando o rei, meu senhor, morrer, eu e o meu filho Salomão seremos tidos por culpados. Enquanto Batseba ainda falava com o rei, eis que o profeta Natã entrou e anunciaram isso ao rei, dizendo: o profeta Natã está aí. Ele se apresentou ao rei e prostrou-se com o rosto em terra diante dele. Natã perguntou: rei Davi, por acaso o Senhor decretou dizendo: Adonias reinará depois de mim e é ele quem se assentará no meu trono? Porque hoje ele foi sacrificar bois, bezerros gordos e ovelhas em abundância.
convidou todos os filhos do rei, os chefes do exército e Abiatar, o sacerdote. E eis que estão comendo e bebendo com ele e gritando: Viva o rei Adonias! Porém não convidou a mim, que sou servo do rei, nem Zadok, o sacerdote, nem Benaia, filho de Joiada, nem Salomão, que é servo do meu senhor. Será que isso teria sido feito por ordem do rei meu senhor? E o senhor não contou nem a este seu servo quem se assentaria no seu trono depois do senhor. O rei Davi respondeu: Chame Batseba. Ela se apresentou ao rei e se pôs diante dele. Então o rei jurou, dizendo: Tão certo como vive o Senhor que remiu a minha alma de toda a angústia, farei no dia de hoje como jurei a você pelo Senhor, Deus de Israel, dizendo: O seu filho Salomão reinará depois de mim e se assentará no meu trono, em meu lugar. Então Batseba se inclinou, prostrou-se com o rosto em terra diante do rei e disse: Que o rei Davi, meu senhor, viva para sempre. O rei Davi disse: Chamem Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada. E eles se apresentaram ao rei. Então o rei disse: Levem com você os meus servos, façam o meu filho Salomão montar na minha mula e levem-no a Giom. Ali Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta, o ungirão rei sobre Israel. Então toquem a trombeta e digam: Viva o rei Salomão! Depois venham subindo com ele, e ele virá e se assentará no meu trono, pois é ele quem reinará em meu lugar, porque ordenei que ele seja chefe sobre Israel e sobre Judá. Então Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei: Amém. Que o Senhor, Deus do rei, meu senhor, confirme isso. Como o Senhor Deus tem estado com o rei, meu senhor, assim esteja com Salomão, e faça com que o trono dele seja maior do que o trono do rei Davi, meu senhor. Então Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, Benaia, filho de Joiada, e a guarda real fizeram Salomão montar na mula que era do rei Davi, e o levaram a Giom. Zadok, o sacerdote, levou o chifre do azeite que estava no tabernáculo e ungiu Salomão. Tocaram a trombeta e todo o povo gritou: Viva o rei Salomão! Todo o povo vinha subindo atrás de Salomão, tocando flautas e gritando de alegria. O barulho era tanto que parecia que a terra estava se fendendo. Adonias e todos os convidados que estavam com ele ouviram isso quando acabavam de comer. Também Joabe ouviu o som da trombeta e perguntou: O que significa esse alvoroço na cidade? Enquanto ele falava, eis que chegou Jonatas, filho de Abiatar, o sacerdote. Adonias disse a Jonatas: Entre aqui, porque você é um homem valente e deve estar trazendo boas notícias. Mas Jonatas respondeu a Adonias: Pelo contrário, nosso senhor, o rei Davi, proclamou Salomão como rei, e Davi enviou com ele Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, Benaia, filho de Joiada, e os da guarda real, e eles fizeram Salomão montar na mula que era do rei. Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, o ungiram rei de Giom. Eles voltaram de lá cheios de alegria, a cidade se alvoroçou. É esse o barulho que você ouviu. Também Salomão já está sentado no trono do reino. Além disso, os oficiais do rei foram cumprimentar Davi e disseram: Que o seu Deus faça com que o nome de Salomão seja mais célebre do que o seu nome, e faça com que o trono dele seja maior do que o seu trono. E o rei se inclinou sobre o leito. O rei também disse o seguinte: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que deu hoje quem se assente no meu trono, e permitiu que eu o visse com os meus próprios olhos. Então todos os convidados que estavam com Adonias começaram a tremer, se levantaram e foram embora, cada um pelo seu caminho. Porém Adonias, temendo Salomão, levantou-se, foi e pegou nas pontas do altar. Então alguém foi dizer a Salomão: Eis que Adonias tem medo do rei Salomão, porque pega nas pontas do altar, dizendo: Que o rei Salomão me jure hoje que não matará este seu servo à espada. Salomão respondeu: Se for homem de bem, nenhum de seus cabelos cairá no chão, mas se fizer alguma maldade, morrerá. Então o rei Salomão enviou mensageiros e o fizeram descer do altar. Adonias veio e se prostrou diante do rei Salomão, que lhe disse: Vá para a sua casa. Vamos ler agora Isaías 23, profecia contra Tiro, sentença contra Tiro. Lamentem, navios de Tarse, porque Tiro foi destruída a ponto de não haver nela casa nenhuma, nem ancoradouro. Da terra de Chipre lhes foi revelado isto.
Calem-se, moradores do litoral, vocês que foram enriquecidos pelos mercadores de Sidom. Navegando pelo mar, através das vastas águas, você recebeu o cereal dos canais do Egito e a colheita do Nilo, e você, ó Tiro, se tornou a feira das nações. Fique envergonhada, ó Sidom, porque o mar, a fortaleza do mar, fala dizendo: não tive dores de parto, não dei à luz, não criei rapazes, nem eduquei moças. Quando a notícia a respeito de Tiro chegar ao Egito, eles ficarão angustiados. Fujam para Tarsis, lamentem, moradores do litoral. É esta a cidade de vocês que andava exultante, cuja origem é de tempos antigos, cujos pés a levaram até longe para se estabelecer. Quem decretou isso contra Tiro? A cidade distribuidora de coroas, cujos mercadores são príncipes e cujos negociantes são os mais nobres da terra? O Senhor dos Exércitos decretou isso para abater o orgulho de toda beleza e humilhar os mais nobres da terra. Percorra livremente como o rio Nilo a sua terra, ó filhas de Tarse, já não há quem a restrinja. O Senhor estendeu a mão sobre o mar e abalou os reinos, deu ordens contra Canaã para que as suas fortalezas fossem destruídas. Ele disse: nunca mais você irá se alegrar, ó oprimida virgem, filha de Sidom. Levante-se, vá até Chipre, mas nem ali você terá descanso. Eis a terra dos caldeus, povo que não existe mais e que a Assíria havia destinado para os animais do deserto. Eles levantaram suas torres, arrasaram os palácios de Tiro e a deixaram em ruínas. Lamentem, navios de Tarsis, porque aquela que era a fortaleza de vocês foi destruída. Naquele dia, Tiro ficará no esquecimento por 70 anos, o tempo de vida de um rei. Mas no fim dos 70 anos acontecerá com Tiro o que diz a canção da prostituta. Peguem a harpa, rodeie a cidade, ó prostituta esquecida. Toque bem, cante muitas canções, para que se lembrem de você. Passados os 70 anos, o Senhor se lembrará de Tiro, e ela voltará ao seu ofício e se prostituirá com todos os reinos da terra. O ganho e o salário de sua impureza serão dedicados ao Senhor, não serão armazenados nem guardados, mas o seu ganho será para os que habitam diante do Senhor, para que tenham comida em abundância e roupas finas. O Senhor vai castigar o mundo. Eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra, vai transtornar a superfície e dispersar os seus moradores. O mesmo vai acontecer com todos, com o povo e com o sacerdote, com o servo e com o seu senhor, com a serva e com a sua dona, com o comprador e com o vendedor, com o que empresta e com o que toma emprestado, com o credor e com o devedor. A terra será completamente devastada e totalmente saqueada, porque o Senhor é quem proferiu esta palavra. A terra pranteia e murcha, o mundo enfraquece e murcha, enfraquecem os mais nobres do povo da terra. A terra está contaminada por causa dos seus moradores, porque transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso os moradores da terra serão queimados e poucas pessoas restarão. O vinho pranteia, a videira murcha e gemem todos os que estavam de coração alegre. Cessou o som alegre dos tamborins. Acabou o ruído dos que exultam, cessou o som alegre da harpa. Já não se bebe vinho entre canções, a bebida forte é amarga para os que a bebem. A cidade caótica está demolida, todas as casas estão fechadas e ninguém consegue entrar. Gritam por vinho nas ruas, todo o riso desapareceu. A alegria foi banida da terra. Na cidade só restou a desolação e o portão está em pedaços. O que acontecerá na terra? No meio dos povos é como o sacudir da oliveira no tempo da colheita e o rebuscar das parreiras depois de acabada a vindima. A alegria dos justos e a ruína dos transgressores. Eles levantam a voz e cantam com alegria por causa da glória do Senhor, exultam desde
o mar. Por isso, no Oriente deem glória ao Senhor, e nas terras do mar glorifiquem o nome do Senhor, o Deus de Israel. Dos confins da terra ouvimos cantar glória ao justo, mas eu digo, estou definhando, ai de mim. Os traidores estão traindo, sim, os traidores só tramam traições, terror, buracos e armadilhas esperam por vocês, moradores da terra. Aquele que fugir da voz do terror cairá no buraco, e se sair do buraco será apanhado na armadilha, porque as represas do alto se abrem e tremem os fundamentos da terra. A terra será totalmente quebrada, a terra ficará completamente despedaçada, a terra será violentamente sacudida, a terra vai cambalear como um bêbado e balançar como uma cabana. A sua transgressão pesa sobre ela, ela cairá e nunca mais se levantará. Naquele dia o Senhor castigará nas alturas os exércitos celestiais, e na terra castigará os reis da terra. Serão ajuntados como presos em masmorra e encerrados num cárcere, e depois de muitos dias serão castigados. A lua ficará corada de vergonha e o sol se envergonhará, quando o Senhor dos Exércitos reinar no Monte Sião e em Jerusalém, e diante dos seus anciões haverá glória. Vamos ler agora Marcos capítulo 1, a partir do verso 21. A cura de um endemoniado em Cafarnaum. Depois de entrar em Cafarnaum e logo no sábado, Jesus foi ensinar na sinagoga, e maravilharam-se com a sua doutrina, porque os ensinava como alguém que tem autoridade e não como os escribas. E logo apareceu na sinagoga um homem possuído de espírito imundo, o qual gritou: "O que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus." Mas Jesus o repreendeu, dizendo: "Cale-se e saia desse homem." Então o espírito imundo, agitando violentamente e gritando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: "Que é isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem." E a fama de Jesus se espalhou depressa em todas as direções por toda a região da Galileia. A cura da sogra de Pedro. E saindo da sinagoga foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e logo deram essa notícia a Jesus. Então, aproximando-se, Jesus pegou na mão dela e fez com que ela se levantasse. A febre a deixou e ela passou a servi-los. Muitas outras curas. À tarde, depois do pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta da casa, e ele curou muitos que se achavam doentes de todo tipo de enfermidade. Também expulsou muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Jesus prega nas sinagogas. Tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Simão e os que estavam com ele procuraram Jesus por toda parte. Quando o encontraram, lhe disseram: "Todos estão à sua procura." Jesus, porém, lhes disse: "Vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim." Então ele foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. A cura de um leproso. Um leproso se aproximou de Jesus e lhe pediu, de joelhos: "Se o Senhor quiser, pode me purificar." E Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e disse: "Quero sim, fique limpo." No mesmo instante, a lepra desapareceu dele e ele ficou limpo, e, advertindo severamente, logo o despediu e lhe disse: "Olhe, não conte nada a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou, para servir de testemunha ao povo." Mas tendo ele saído, começou a proclamar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de Jesus não poder mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Por isso, permanecia fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham ao encontro dele. Graças a Deus, mais um dia de leitura bíblica concluída. Vamos avançando, de passo em passo, de fé em fé, porque a cada dia você está tendo mais experiências com Deus, através da leitura da palavra dele.
Vamos avançando. Te espero aqui amanhã. Um abraço. Pra cima!